Produtivo começando e hoje vamos falar de segurança alimentar, inclusão, todo esse universo, as grandes oportunidades, potencialidades que existem no ramo da alimentação, do valor que nós temos que dar ao nosso produto, principalmente quando a gente mira o nosso olhar para a agricultura familiar, esse universo que tem em torno aqui do nosso sul da Bahia, da nossa Bahia como um todo. E quem está aqui comigo hoje, conversando, batendo esse papo produtivo, é a Fernanda Silva, ela que é a Superintendente de Inclusão e Segurança Alimentar do Governo do Estado da Bahia. Fernanda, seja muito bem-vinda à TV Cacau, ao Papo Produtivo. Vamos bater esse papo nutritivo, né? Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Eu estava falando aqui do nome, como é gostoso, né? TV Cacau, ficou muito legal esse formato que vocês deram aí. E para mim é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Eu tenho raiz, história, né, e muito envolvimento com essa cultura, né, do cacau. Para mim é muito importante estar aqui dialogando um pouco sobre a segurança alimentar e nutricional, que para o litoral sul da Bahia não tem como não falar do cacau, né? Não tem como falar dessa cultura, não tem como não falar da agricultura familiar e do momento que a gente vive, né? Que estamos numa potência e uma necessidade de ampliar, de diversificar, de dialogar e de fortalecer a agricultura familiar, a cacauicultura e todas as ações necessárias para o combate à fome e segurança alimentar e nutricional. Que maravilha, Fernanda. Então, começa trazendo aí um panorama para nós, os seguidores, sobre como é que está a política de inclusão e de segurança alimentar do governo do estado da Bahia, dentro das escolas, fora das escolas, no universo, que nós possamos ter uma atenção maior. Quem é o nosso público-alvo de maior vulnerabilidade quando a gente fala da importância da segurança alimentar? Liana, é muito importante a gente falar disso, porque a gente tem que ter um foco, né, nas nossas ações para priorizar. É claro que a ação, hoje, o Estado da Bahia está com essa tarefa, a gente compõe aqui a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né, na Superintendência de Inclusão, Segurança Alimentar e Nutricional do Estado. Isso, o nome é grande, mas é também bem complexo, com uma tarefa, né, muito boa, mas bem desafiadora, digamos assim, para o momento. A gente assume no momento onde a fome retorna muito forte, né, para o país como um todo, para o Brasil. São 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam por insegurança alimentar grave. Ela, no seu nível mais grave, é a fome, propriamente dita, né? Então, a gente tem insegurança alimentar a leve, a moderada e a grave. No formato geral, todas elas dialogam sobre pessoas, famílias que não têm garantia ao direito humano a se alimentar de forma adequada, saudável, em quantidade suficiente, que não atinja outros direitos, como direito à moradia, né? Direito a estudo, outros direitos também dela. Esse nível hoje é mais de 60% da população. E na Bahia, a gente tem 1.800.000 pessoas passando por essa situação de insegurança alimentar e nutricional grave, fome. Então, o que é que a gente vem priorizar? Quem está passando por essa fome, né? As políticas públicas, ela vem priorizar essas pessoas. A nível nacional, ela se concentra mais no Nordeste e no Norte, como historicamente a gente sabe. E, nesse momento, a gente entra com as políticas estruturantes, né? O governador anuncia aí o Bahia Sem Fome, né? Inicia em janeiro, logo fevereiro, com ações imediatas, né? Urgentes, que precisa, com doação de alimento, com parceria da sociedade civil, para garantir, porque quem tem fome não tem pressa, né? Não pode esperar acontecer, mas são políticas não assistencialistas, mas emergenciais de quem, de fato, não tem estrutura nem condição de aguardar nada. E, ao mesmo tempo, a gente gira as políticas estruturantes do Estado. Nós temos programas, e aí dialoga a segurança alimentar e nutricional com todas as secretarias, né? É uma política transversal, né? E aí o governador chama a educação e fala, eu quero as escolas abertas, eu quero refeição, né?
merenda não é mais aceitável, a gente precisa de um alimento, né, de qualidade. Ele baixa uma portaria orientando que compre 100% da agricultura familiar nas escolas para o consumo, né? Por lei, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele diz que a gente tem que consumir, comprar do que vem do governo federal, 30% da agricultura familiar. O governador já direciona, vamos comprar 100%, porque a gente tem muito alimento saudável, de qualidade, né? Para garantia desse direito. E aí a gente vem, aqui na CIS a gente tem o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma política perfeita, redonda. Por quê? Ela vai agir no seu município, né, de forma local. A gente vê o governo federal, junto com o governo do estado, vai fazer o cadastramento dos agricultores e agricultoras familiares, né? Então precisa ter um documento que comprova que ele é agricultor familiar, pequeno produtor, né? Que é a CAF hoje, e aí a gente compra dele o que ele produz, a gente paga um valor, né, por isso, peso por quilo do que ele produz, seja lá o que for, se é horta, se é banana, se é frutíferas, o que ele tiver, a gente compra e a gente doa para aquelas famílias que mais precisam dentro do município. Então, o PA é assim, é uma renda que vai para o município, que compra do produtor do município e doa para famílias dentro do município. Então, é o Estado e o governo federal agindo com toda a renda no seu local. E isso tem uma potência enorme, né? Por quê? A última pesquisa do Inquérito de Segurança Alimentar e Nutricional, ela disse, essa mesma do dado que eu falei, de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança grave, e no estado 1.800.000, ela também diz para a gente que o maior nível de insegurança na Bahia, diferente do resto do Brasil, ela está nos centros urbanos e não no rural. Isso também é fruto de uma política que a gente adotou, né, de potencializar a agricultura familiar. Então, houve essa resistência, né? Hoje, a zona rural do estado da Bahia resistiu mais a esse nível de fome, né? E está dando suporte aos centros urbanos para superar também esse nível mais grave. Então, ele também diz para a gente que quando a gente passa, as famílias passam por qualquer dificuldade, né? Essa pesquisa diz que a primeira coisa que elas cortam no prato são os alimentos mais saudáveis, né? Então, ela vai deixar de comprar as frutas, as verduras, os legumes, e ela vai garantir o grão e a proteína. Então, a gente também, o PA, ele dá essa garantia de manutenção desse nutriente, desse balanço nutricional necessário para a sobrevivência dessas famílias. É perfeito. E tem o PA leite, porque também o nível de desnutrição, né, de crianças, né, desnutridas também aumentou, infelizmente. E o PA Leite, ele vem trazer isso. Ele compra do produtor. Hoje, gente, o programa está com o preço acima do mercado. Hoje, a gente paga R$ 4,07 no leite de vaca. Então, parte dessa fica na usina, R$ 1,47, e R$ 2,60 a gente paga direto na conta do produtor por litro de leite. E cada família tem o direito de receber 1 litro por dia. Então, também é uma... E dentro do seu município, compra no produtor daí e doa para a família aí, né? A gente tem também, aqui em Salvador, um restaurante popular. E a gente está ampliando para o interior, aí no sul vai chegar, que são as cozinhas comunitárias e solidárias, né? Então, também é uma ação importante, onde a gente vai fornecer um alimento pronto, saudável, porque nem todas as pessoas têm as estruturas em casa, né? Fogão, gás, essas condições para produzir o seu próprio alimento. Num restaurante popular aqui, a gente fornece por dia 5.000 refeições a R$ 1, que criança não paga. Então, essa é uma ação concentrada na capital, há 20 anos existe esse restaurante, e a gente hoje está reformando os dois, qualificando os espaços, porque também é um espaço de que as famílias, elas interagem, é um espaço importante, né, para as famílias estarem de forma bem confortável lá. E a gente está reformando esses dois equipamentos públicos e estamos dialogando no interior, junto com o PA, as cozinhas comunitárias e solidárias. Associações, grupos de pessoas que já fazem esse tipo de ação, de doação de alimento. A gente vai entrar com suporte de equipamento e vai entrar também como um ponto prioritário para receber o PA. Ou seja, a gente compra do seu produtor na cidade e cadastra a sua cozinha comunitária para receber esse alimento e entra com a sociedade civil dando suporte, né, do trabalho, um braçal para construir esse alimento e
identificar as pessoas no município, junto, através da Secretaria de Assistência Social, pessoas que estão no CAD1, pessoas que passam por vulnerabilidade social para estar. Mas também tem outro fator importante do foco das nossas ações. Infelizmente, a concentração de insegurança está maior nas mulheres, né? E aí, de mulher para mulher, nós duas aqui sabemos o quanto as mulheres têm uma atribuição, um peso, uma carga, né, social muito grande de acúmulo de tarefas e às vezes não reconhecida e não remunerada. Por isso que no processo da pandemia, essa pesquisa veio após pandemia, avaliando o impacto na pandemia, mas não só isso, como a falta de política pública adotada no processo da condução da pandemia gerou esse nível grave, né, de pobreza e de insegurança e de fome, né? Então, essa pesquisa diz que a concentração, o dobro de mulheres, né, quase o dobro de mulheres passam por insegurança, por fome, mais do que homens que chefiam casas, e aí, se elas tiverem crianças com até 10 anos, ainda isso aumenta a gravidade. Então, as políticas são voltadas a elas, as comunidades tradicionais passam por maior nível de insegurança, então, quilombolas, indígenas, que a gente tem no sul da Bahia, né, as comunidades indígenas aí, Olivença, ao Brasil, tem uma concentração grande, elas passam, então as políticas são voltadas, mais focadas, né, priorizando esses públicos, né, mulheres que têm crianças até 10 anos, comunidades tradicionais, na Bahia a gente tem os fundos e fecho de pasto, né? Então, a gente também está com atenção, com esse olhar voltado para essas famílias que são mais vulneráveis. E negros e negras. Né? Hoje, comparado à população branca e em relação à raça, os negros e as negras, as pessoas pretas e pardas, elas passam por insegurança também maior. Então, esse foco que a gente está dando para priorizar as políticas, né? Não é uma política muito aí, porque a gente não tem dificuldade, nosso sul é farto de água, né? Graças a Deus. Mas o semiárido a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso à água, porque isso implica na alimentação. Metade das famílias que passam por situação de fome não tem acesso à água. A água é alimento, é com a água que a gente produz, né? E, portanto, a gente tem também desenvolvimento de tecnologias, de cisternas, né, de placa, que são tecnologias sociais desenvolvidas pelas famílias, que comporta, né, o armazenamento da água para famílias que têm dificuldade de acesso. Né? Então, ele garante de até 5 meses de estiagem, famílias de 5.000 pessoas com 16 mil litros da cisterna. Então, também são tecnologias que a gente está introduzindo agora em parceria com o governo federal. Agora não, há muitos anos, né, essa política do governo federal, mas que retomou agora com o governo Lula, né? Você trouxe aí essa importância dos municípios, e eu quero focar muito nisso, porque o sul da Bahia é farto, e a gente tem aí um grande nível de produção cultural na parte agrícola, e essa introdução dos produtos regionais, como vocês utilizam, por exemplo, trazendo aqui para nós o cacau, como parte, elemento central e prioritário para o combate da questão da insegurança alimentar, já que nós sabemos que o cacau é um dos produtos mais ricos em energia e nutrientes. Como é a política do governo do estado para valorizar o produto regional, e aí com foco especial aqui na nossa região cacaueira? Isso, nós desenvolvemos 2 ações importantíssimas também agora, que eu não comentei porque é muito programa que a gente está, né, novo, mas os 2 foram voltados para o sul, que envolve o cacau, né? A gente lançou os quintais produtivos, o Ministério lançou a nível do Nordeste 20 milhões para o Nordeste todo. E a gente, para complementar, ajudar e contribuir, porque a gente sabia que era uma ação muito importante, né, um programa do governo federal e do governo do estado, a gente lança agora, no início do ano, a gente publicou ontem o resultado, né, da seleção, que foram os quintais produtivos para a Bahia. Um dos territórios, a gente lançou para 5 territórios de identidade, no valor de 20 milhões. Então, o que é isso, né? Um suporte né, de estrutura, de condições e acompanhamento durante um ano de famílias que produzem aí no sul da Bahia, né, da agricultura familiar. Ele envolve o cacau, né? Ele envolve o apoio técnico a esse cultivo, a essa cultura, né? E ele envolve
é uma relação que as organizações, né, concorreram, então a parceria é feita com o território. O território vem, o Estado lança, né, dá o suporte, mas diz ao território, como é que vocês querem esse quintal de vocês? Então, a gente não lançou um modelo de quintal, a gente lançou a proposta, né, o apoio, para que o território, a organização que ganhe, né, que ganhou já, em cada território, diga qual é o modelo que ele quer do quintal, o que é que diz da realidade de cada território. Certamente no Sul, as nossas propostas vieram com cacau, e a gente vai dar esse suporte nessa garantia, né? Seja de apoio, de qualificação, e a gente lançou um outro, que também envolveu o Sul, né? O Sul está nossa área de prioridade aqui para as nossas políticas públicas, que foi o Vida Melhor, também uma ação de investimento de 10 milhões de reais, que também 5 territórios e o Sul está entre eles, né? De suporte e apoio, por exemplo, vai ter ao beneficiamento do cacau. Também é o território que vai apresentar para a gente, a organização do território, a proposta, né? Então, ele dá suporte à comercialização, a uma melhoria, a garantia de renda para as famílias. Então, portanto, as baianas de acarajé, a gente vai dar um acompanhamento técnico, vai dar a barraquinha, o que for necessário para ela se equipar, né? E vai dar o apoio, o acompanhamento, o suporte para a garantia do melhor formato para a renda dela. Então, o Sul está entre as nossas propostas, já ganharam também, já lançamos, já publicamos o resultado da organização a entidade que vai conduzir aí no Sul, e a gente está com esse olhar. Porque já se foi o período que a política pública era quadrada, né, e vinha imposta. Agora a gente está construindo e dialogando de acordo com a realidade de cada território. Afinal de contas, a política territorial foi algo que nós iniciamos, né, um processo que nossa gestão, nosso governo do Estado, né, na época Jerônimo Rodrigues, hoje governador, era secretário, né, da SDR, e ele fortaleceu, potencializou muito. Inclusive, eu fui superintendente nesse período de política territorial do Estado. Então, a gente está cada vez mais caminhando para isso, para o diálogo da produção vir ser ditada da política pública pelos agricultores e agricultoras do território, né, no modelo que eles já têm um costume, né? E isso, é claro, todas essas políticas serão linkadas e consumidas, né, pelas famílias vulneráveis e no suporte do PA, de a gente comprar, de a gente pagar para chegar no prato daquelas que mais precisam, né? Então, tem essa preocupação também de alimento de qualidade, saudável, ser de fácil acesso, né? E ser também uma forma de renda para quem produz, ser viável, né? Para a garantia dessas famílias. Então, na questão... Por isso que a segurança alimentar ela envolve desde a produção, né, de como produz, de ser um alimento de fato saudável, de ter o apoio, o suporte, né? De garantir a produção com o olhar do viés da cultura da região, respeitando todos os métodos, né, que a região, os agricultores já utilizam, vai desde a sua comercialização, né, para as feiras livres, para a gente garantir isso, desse suporte, a todo o processo até chegar no prato daquelas que mais precisam. Por isso que é uma ação bem transversal, precisa de muitas mãos, de muita força, de muita coletividade. Ela vem a nível federal, estadual e municipal. E como você sabe, já disse, aí a vida acontece no município, né? No seu território, no seu interior, né? Aí que as coisas, né? Então, a gente tem que fazer chegar isso, né? O mais puro, o mais forte, o mais potente, né? E representando o máximo da realidade do município. Eu sou do interior, né? Sou de Uruçuca, que já foi o maior produtor de cacau aí do sul da Bahia, né? Então, eu sei a importância, o valor que tem isso, né? E a gente tá tendo esse olhar mesmo, assim, bem carinhoso com o sul. Coisa boa. E você toca num assunto, já que você chegou aqui em Uruçuca, deixa eu apresentar aqui a nossa Poli, a Abelha Uruçu, né, que é a nossa polinizadora da ciência, tecnologia e inovação. Você já deve ter conhecido ela pelas mãos do professor Ivan, que é o professor de
engenharia de alimentos da universidade, do Instituto Federal, e aí você traz essa questão do sentimento de pertencimento, você traz a questão da popularização, da conexão das pessoas. Por que que, numa situação difícil, a família tira justamente o alimento que está tão farto e presente, né, no dia a dia, né, na agricultura, no potencial regional? E aí a gente chama um pouquinho, eu quero saber de vocês como é que fica o diálogo com as instituições de ensino. Aí eu estou chamando o Instituto Federal Baiano de Uruçuca, que tem engenharia de alimentos, que é o Instituto 100% Agro, né? Ele tem uma atenção especial para essa valorização. Como é o diálogo? Essas políticas, elas buscam conectar com as instituições de ensino, e aí a gente também traz a UESC, traz os outros centros, núcleos de pesquisa e inovação que estão voltados para o beneficiamento, trazer mais nutrientes, mais ideias inovadoras dentro da cadeia alimentar. Como é o diálogo? Governo do Estado, educação, institutos e organizações de ensino que pensam de forma diferente uma alimentação saudável. Muito bom a gente falar disso, Caliana, porque eu vim dessa origem. Eu sou técnica em alimentos de Uruçuca. Na época era Mark, né? E agora é o Instituto Federal, que está indo uma potência enorme. O professor Ivan, que você mencionou aí, ele levanta muito essa bandeira de fortalecimento, né, do Instituto, briga, vai com o coração, né? Como os outros professores de lá também. E a gente tem coisas, eu acho, que, na minha opinião pessoal, que a gente não pode normalizar. A fome é uma delas, né? A gente não pode passar pela rua, ver pessoas sem condição nenhuma, né, de estrutura para se alimentar e normalizar e achar isso natural, achar que isso é da vida, né? E eu acho que nós não podemos perder a capacidade de se indignar. Como no sul da Bahia, a gente não pode normalizar que as famílias mais vulnerabilizadas, né, que eu acho que é a condição social que se estruturou política econômica que vulnerabiliza as pessoas, né, elas nascem vulneráveis, né, elas se tornam, né, por uma desigualdade social que existe. A gente não pode normalizar que os filhos e as filhas, que as crianças adoram chocolates, não podem consumir o chocolate, né, nosso chocolate mais fino, mais gostoso, né, mais potente. E, e, e isso não pode ser natural para a gente, né? A gente não pode achar que as nossas crianças não podem consumir o que a gente tem de mais valioso, de melhor, né? As crianças mais vulneráveis. Então, é um alimento que a gente precisa ter a coragem de fazer esse debate, né? De que a gente precisa encarar isso, porque o de melhor tem que ficar primeiro com a gente, com os nossos, tem que ser para nosso consumo, né? Então, isso só é possível se tiver uma política pública, né, envolvida pelo meio, se tiver o apoio, o suporte, né? O Instituto Federal tem feito isso, o Estado tem trabalhado uma forma, inclusive, de incluir na merenda escolar, né? Tem algumas legislações que impedem ainda de ser feito isso, mas acredito que será quebrado logo em breve, porque a gente está estudando formas de inserir, inclusive, o consumo do PNAE, né, do PAA, para que a gente consiga tornar esse alimento um alimento de mais fácil acesso, já que é um alimento tão rico, tão potente, tão bom, e de nossa cultura, né? Então, eu acho que a gente, no dia a dia, no desenrolar das coisas, né, a gente não pode achar isso, que esse é um alimento só para quem tem uma renda maior, né, e deixar nossa população, não só crianças, né, mas eu digo criança porque é doce, né, sensibiliza, né, todo mundo quer, nossos filhos e filhas querem consumir, a gente não pode achar normal a gente produzir isso, nossa cultura, né, e a gente não ter facilidade de acesso para os mais vulneráveis. Então, essa é algo que o governo do Estado, se sabe, nosso governador Jerônimo, a nossa secretária Fábia Reis, ela é muito sensível também, eles são, né, a essa pauta, tem muita consciência de classe, ideológica, né, política, e eu estou falando de política pública mesmo, né, de saber que a política pública tem que ser voltada para atender aqueles e aquelas que mais precisam. Eles têm que ter essa prioridade. Então, eu tenho certeza que nós vamos superar barreiras para incluir cada vez mais esse alimento no prato, né, do dia das pessoas. Então, nós estamos nessa tarefa aí desde janeiro. Acredito que ano que vem nós teremos novidades nesse aspecto, né?
Maravilha, maravilha mesmo a gente poder entender que vai haver essa compilação, haver esse engajamento, essa dedicação do governo para justamente trazer a potencialidade de cada região. Acho que não, aí eu não falo somente do sul da Bahia, Fernando, eu acho que cada região ela precisa abraçar esse sentimento de pertencimento, ela precisa incluir na sua cesta básica o seu produto de identidade, porque você tocou um assunto muito interessante. A gente trabalha o processo, né, as políticas do governo vem desde a produção até o envolvimento final, que é na alimentação da escola. Então, a criança ela precisa ser estimulada a gostar do produto, a ter aquele produto em acesso. E como é que a gente constrói isso? Quando há uma popularização desse produto. O chocolate no sul da Bahia, nós temos dados do ano passado, são 106 marcas de chocolate Bean Tree to Bar sendo produzidas aqui na nossa região, não a região Bahia como um todo, mas é claro, uma concentração mais forte aqui no sul por conta do potencial cacaueiro. Mas a pergunta fica: quanto por cento da população baiana tem acesso a esses produtos? Estamos falando de um chocolate mais trabalhado, não somente mais trabalhado, estamos falando de um chocolate mais rico, né? Um produto que é comestível pelas crianças, que tem um valor energético, um valor nutricional muito mais alto. Então, vamos trazer esse conceito para dentro das nossas escolas, abraçado pelo conceito da popularização do que é o produto, porque do cacau ao chocolate existe um universo de possibilidades. São 28 produtos derivados do cacau, que poderiam estar dentro das cestas básicas da alimentação escolar, não é? Isso mesmo. Mas a gente tem essa tarefa de expandir, como você falou, dos diversos territórios e trazer isso. A ação dos quintais produtivos é justamente isso, é de dizer assim, isso é da sua cultura. Vamos produzir a beleza disso, né? O cultivar disso, agregar valor a isso, como isso tem um potencial cultural e nutricional, né? Como isso é importante. Então, esse processo também de a gente acompanhar, de conduzir, né, de dar assistência técnica para mostrar isso, né, vai ter isso uma potência, né, no futuro. E a gente vai facilitar, inclusive, o acesso a essa população, porque quando a gente aumenta a produção, quando a gente coloca ela no mercado, quando a gente entra com política pública para fazer com que chegue no prato das pessoas, e a gente entra do ponto de vista cultural, com esse olhar, né, na educação, né, não tem como a gente dar errado isso vai dar certo, né, vai se consolidar e vai se fortalecer. Fernanda, você também tocou no assunto sobre as cozinhas comunitárias, né? Explica um pouco mais sobre esse projeto, que falando de cooperativas, falando de grupos, falando de realmente unidades, né, que têm a produção, trazer à linha de frente essa ideia que já me soa bastante inovadora e bastante promissora quando a gente fala dessa questão de integrar e desenvolver e levar empreendedorismo para as comunidades de produção agro. Comenta um pouquinho mais sobre esse assunto. E isso é uma política que, na verdade, é uma experiência que veio como você falou no início da crise, aí a gente conversou antes um pouquinho sobre a crise da vassoura de bruxa. A pandemia também trouxe algumas experiências para a gente, da sociedade civil organizada, que a gente está olhando e transformando isso em política pública. Que a cozinha é uma delas. O que aconteceu no período de pandemia, né? De forma espetacular, a população se mobilizou para fazer chegar comida no prato, de ir na casa, né, nas pessoas mais vulnerabilizadas, que sentiram ainda mais o impacto no período da pandemia. Então, várias experiências aconteceram, né? As pessoas se reuniam, seja na sua escola, seja na sua igreja, seja no fundo da sua casa, de alguma forma, né? Os movimentos sociais, né? Fizeram muito isso, se organizaram para produzir, né? Coletar da sociedade, arrecadar e produzir alimento para as pessoas mais vulnerabilizadas. O presidente Lula olhou isso, falou isso foi muito bom, nós precisamos tornar isso uma política pública, né? Então, ele trouxe para o Ministério, né? A gente trouxe aqui para o governo do Estado, estamos construindo isso de mãos dadas. Né? O governo, o MDS, abriu um site para que todas as cozinhas, e aqui é um importante veículo da gente,
comunicar isso e fazer chegar as pessoas que tiveram alguma dessas experiências, né, que se cadastrem no site do Ministério. O governo do Estado também está abrindo cadastramento, se cadastram, porque a gente quer localizar esses movimentos, essas organizações que a gente não tem um número, né, de quantas pessoas fizeram isso. A gente sabe aqui, lá e tal, mas não sabe precisar exatamente, foram muitos. Então, a gente, das cozinhas, né, falando da importância de a gente fazer esse cadastro, de a gente localizar e saber como nós podemos dar o suporte. O governo federal está construindo mecanismos, um deles já foi acionado, que foi direcionar o PA, os alimentos para essas cozinhas que se colocaram, que se cadastraram. Nós, do governo do Estado, a mesma coisa, né, estamos priorizando e estamos avaliando o suporte que a gente precisa dar do ponto de vista de estrutura. A gente sabe que em alguns lugares, né? Por quê? Porque é uma ação conjunta com a sociedade civil organizada de combater a fome. Experiências que já acontecem nas suas, seja nas suas comunidades religiosas, de diversas religiões fazem isso, né? Os terreiros fazem isso, os centros espíritas fazem isso, né? As igrejas de todos os tipos fazem isso, têm experiências desse tipo, e a gente vem com o suporte do governo para potencializar isso. Bom, se vocês já dão, vocês dão uma vez na semana, se a gente ajudar, pode dar mais 2 vezes ou 3, né? Se vocês dão no café da manhã ou no almoço, com a nossa contribuição, pode ajudar no jantar, ou vice-versa, como é que a gente pode ajudar, mas direcionar o PA aos alimentos doados, né, que serão doados para essas cozinhas, já é o início. E aí a gente está avaliando e mapeando caso a caso qual o suporte mais que a gente pode dar. Então, essa é uma ação, né, nossa conjunta, e a gente montou uma estrutura de cozinha, que a gente sabe que é um modelo padrão, e a gente está dialogando com cada entidade que se manifesta, que já realiza, né? Ela mostra para a gente que faz, ou que já fez, quem atende, o público que atende, a gente traz esse público para, inclusive, um cadastro, né? O cadastro único, para ver as condições dessas pessoas e envolver elas em outras políticas públicas, né? O cadastro é a porta de entrada para que as famílias recebam diversas ações e políticas públicas, né? A gente precisa dele dentro do Cadastro Único, que é o que dá acesso ao Bolsa Família, né? Algumas pessoas têm perfil para Bolsa Família, outras não. Podem ter perfil para outras ações que a gente pode incluir, mas esse é o formato que o governo federal, o governo do estado tem de acessar essas famílias e fazer com que a gente dê um suporte para melhorar a renda delas. Então, a cozinha é uma dessas que a gente pega a sociedade civil já organizada, dá o suporte e apoio para atender aquelas famílias que mais precisam. Algum critério de restrição, Fernanda, para essa inscrição, esse cadastro? Qual é vamos dizer assim, o limitador e o potencializador para que as pessoas possam fazer o cadastro, tanto para a cozinha quanto para os outros programas? Não tem limite. Organizou, pode ser com CNPJ ou não, pode ser que a gente dê o suporte até para ajudar, mas se organizou, provou para a gente foto, vídeo, que já tem essa dinâmica, né, de doação, ela já entra como uma política de cozinha comunitária solidária para o nível do cadastro estadual e federal. Nós estamos com 14 milhões de investimento no governo, numa parceria, governo do estado e governo federal, para o cadastramento do PA. Então, são 14 milhões que serão investidos para a compra de produtos da agricultura familiar nos diversos municípios da Bahia. 14 milhões da agricultura familiar, 4 milhões só para populações indígenas a mais, então são 18, né? Só que a gente vai comprar nas comunidades e doar nas comunidades que tem os indígenas, né? Então, esse suporte a gente está dando e o local de doação já vai ser prioritário às cozinhas. Então, essa já é uma ação que já foi definida. Então, as cidades que têm cozinha vão ser prioritárias. As que não tiver, aí a gente vai doar para as entidades como a gente sempre faz. Né? O cadastro do CRAS no seu município vai fazer isso. Mas, onde tiver, a gente já vai dizer, olha, aí tem uma cozinha, vamos fazer. Essa vai ser uma questão. E o resto da formulação da política vai se dar de acordo com esse raio-x, né, digamos assim, que a população nos mostrar, nos colocar. Só notícia boa, só notícia aí para preparar
a nossa região, principalmente a nossa região Bahia como um todo, né? Que a gente fala de cacau, mas a gente fala de Bahia, de Brasil, de países Uhum. que realmente têm essa visão agro e realmente se espelha na visão do agronegócio brasileiro como política pública de base e desenvolvimento humano. Fernanda, não vou saciar 100% o nosso papo, não, porque eu sei que 2024 eu quero de novo que a gente continue essa parceria de divulgar, de difundir essas ideias inovadoras que vêm aí trazendo mais desenvolvimento para as nossas comunidades. A agricultura familiar é realmente o grande pilar de sustentação do nosso estado, do nosso sul da Bahia de uma maneira mais especial, porque a gente vive do consórcio de produtos desses cidadãos que são verdadeiros guerreiros na linha de frente, que utiliza da terra e faz com que o nosso valor se desenvolva ainda mais, se fortaleça ainda mais e trazem sim através do alimento esse sentimento de pertencimento que nós aqui tanto ressaltamos e reafirmamos. E parabéns à secretaria por realmente trazer esses projetos e colocá-los à disposição da sociedade. Ah, e eu que agradeço. Não falei de todas as políticas, por isso que eu acho que a gente vai ter que ter outro momento, né? O governador anunciou no dia 6 aí uma ação que nós vamos fazer aqui, inovadora, né? Na CISA, na SEADES, né? A gente chama assim a Superintendência de Inclusão, a gente apelida de CISA, a Baiana adora um apelido, né? E, e a gente vai fazer uma ação de banco de alimentos de combate ao desperdício, que serão também nos 27 territórios da entidade. Elas são importantes, também dialogada com a sociedade, com os mercados, nas CEASAs, nas nossas feiras. Então, a gente vai estar modulando ainda, formulando essa política. E aí, depois, a gente marca aqui uma outra prosa dessa para, né, trazer luz à sociedade. Nós temos o Vida Melhor, que também foi um investimento de 10 milhões de reais, que a gente vai agir aí, que também merece uma atenção depois, para a gente envolver a comunidade, mas a ordem, a lei é ninguém passar fome. Então, nós estamos aqui, né, todos os governos do Estado, muito motivados, muito empenhados, e nós já tiramos o Brasil do mapa da fome, e eu não tenho dúvida que vamos tirar novamente, com todo empenho, com toda a dedicação e de mãos dadas, né? Não só o Estado, a sociedade civil organizada, né, o governo federal, os municípios, as prefeituras, todo mundo, né, com essa meta, com esse objetivo, unidos para a gente combater a fome, né, que é essa condição desumana que ainda existe, infelizmente, no nosso país. Então, agradeço muito, né, sua atenção, sua gentileza, seu processo de condução, né, sua disponibilidade aí de estar cumprindo esse papel democrático fundamental, que é de comunicar, dialogar, de trazer luz, informação para a sociedade e de abrir esse espaço aqui para o governo, né, para a gente estar trazendo um pouquinho do que a gente pensa em construir aí nesses próximos anos, para o estado da Bahia, para o litoral sul e para todos os territórios de uma entidade. Muito obrigada. E um abraço a todos e todas. Coisa boa, esse foi o Papo Produtivo, conversando aqui com Fernanda Silva, ela que é superintendente de Inclusão e Segurança Alimentar do Governo do Estado da Bahia. Afinal de contas, quem tem fome tem pressa. E políticas públicas de desenvolvimento social e humano têm sempre portas abertas aqui na sua TV Cacau, que há 2 anos vem produzindo conteúdos com fruto do conhecimento.